Eu mandei começar. No ar? No ar. Que beleza! Mais uma live aqui no Conexão, aqui no Razão e Emoção, né? Eu fui lembrar da sua piadinha, acabei falando errado aqui, Odilon. Toma cuidado com a piada. Né? Então, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Razão e Emoção. Você sabe qual que é o número dessa live, Odilon? Essa live é número 7. Número 7, que bacana. Só crescendo. 7ª live do canal. E hoje, nós três aqui, nós que somos a conexão raiz do Razão e Emoção, né? Quem desenvolveu esse projeto, aqui do meu lado esquerdo, é isso mesmo, né? Talvez espelhe aqui na transmissão. Lado esquerdo, Renato Rodrigues. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Odilon, boa noite, Passos Júnior. E do meu lado direito, Odilon dos Reis. Muito prazer, boa noite novamente. Espero que todos se sintam muito bem-vindos aqui no canal. Bacana. Então é isso aí, gente. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui. Hoje o assunto é um assunto que particularmente eu gosto muito, tá? É sobre tomadas de decisão. Porque a gente vem estudando muito sobre isso, né? A gente precisa saber onde estamos e aonde a gente quer chegar. Para que a gente chegue em algum determinado ponto, para atingir algum objetivo, a gente precisa primeiro tomar uma decisão. Só que nem sempre isso é fácil. Na verdade, uma tomada de decisão, nós estamos falando hoje de difícil tomada de decisão, pode gerar muita coisa, inclusive medo, inclusive pânico. Né? Quando falamos sobre tomada de decisão, falamos sobre uma série de situações que são completamente distintas. Né? E independente do tipo de situação, o medo e o olhar viciado são dois pontos que eu vejo como principais que a gente precisa para enfrentar esse problema. Então, antes de passar a palavra para vocês, eu queria falar um pouquinho sobre isso, né? E quando é o medo? Quando o nosso problema na tomada de decisão é o medo, né? O desafio, ele pode ser o despreparo em lidar com os nossos próprios sentimentos, as nossas sensações, né? Afinal de contas, estamos falando de medo de quê? Até pontuei algumas coisas aqui. Medo de perder o emprego e não ter mais estabilidade. Medo de ser humilhado. Isso acontece bastante também. Medo de ter uma rejeição ou do pai, ou da mãe, ou dos amigos. Medo de terminar relacionamentos. Tem gente que tem medo de terminar um relacionamento que talvez não está legal, talvez até abusivo, pensando que pode passar o resto da vida sozinho, né? Uma crença limitante aí que impede a pessoa de sair desse nevoeiro. Tem também o medo de abandonar um curso que esteja fazendo, né? Que na verdade é o medo de mudar o curso da vida. E tem gente que tem medo de ter sucesso. Isso acontece de forma, às vezes, ou quase sempre, inconsciente. Medo de ter sucesso. Estranho, né? Mas acontece. E quando a nossa dificuldade de tomar decisões importantes estão ligadas ao nosso olhar viciado, que é o outro ponto que eu falei que é de grande importância a gente perceber. O que é um olhar viciado? Você sabe o que é um olhar viciado? Você tem olhar viciado, Odilon? Boa noite mais uma vez, e agora com a palavra... Boa noite. Olha, Jota, eu acho que todo mundo tem um olhar viciado. É uma coisa tão natural que a gente nem percebe. A gente tem um olhar viciado no nosso dia a dia, tem um olhar viciado com os nossos filhos, com os nossos pais, tem um olhar viciado no trabalho. E esse olhar viciado, conseguir identificar ele é a parte mais difícil. Porque o olhar viciado, ele se torna um hábito. E mudar um hábito, perceber um hábito é muito complicado. Você primeiro passa por criar aquele vício. Naquele momento você ainda consegue perceber que está viciado naquela forma de olhar as coisas, né?
Um problema se torna muito natural, então ele não te incomoda tanto mais. Uma dificuldade que você tem ali no trabalho não te incomoda mais porque já está totalmente viciado. E quando ele vira um hábito, a chance de identificar esse olhar viciado é praticamente nula. Geralmente é preciso que aconteça alguma coisa para que você consiga perceber, opa, peraí, isso não está bom, isso não está bacana. Por que eu ainda estou passando por isso? Porque eu ainda estou tolerando isso? Senão você está me fazendo mais mal do que bem. Então, sim, eu tenho olhar viciado, tive a vida inteira. Hoje, quando eu aprendi que ele existe, eu comecei a parar, às vezes, analisar para tentar identificar se aquilo era uma questão de olhar viciado ou se aquilo era uma outra questão. Se eu identifico o que é, aí eu tenho a oportunidade de ver o que eu posso mudar para estar corrigindo isso. Mas, com certeza, eu tenho olhar viciado, acredito que você tenha, acredito que o Renato também tem olhar viciado, Renato. Na verdade, as pessoas, você está falando que todo mundo tem, realmente todo mundo tem, a maior dificuldade que eu vejo é das pessoas entender que tem esse olhar viciado. Porque, para ela, o mundo dela já é aquilo ali e está tudo certo. Não... Ou seja, o que está fora daquilo lá está errado para ela. Por quê? Ela já criou uma sequência de hábitos, uma sequência de mindset, uma sequência ali de forma de viver, que para ela, quem vive diferente, de forma anormal do que ela vive, está fora do mundo desse olhar viciado, desse vício que ela tem de interagir com a vida. E é muito difícil para a pessoa, às vezes, reconhecer que ela tem essa forma automática de viver a vida. Às vezes precisa, seja de um amigo, seja de um familiar, ou seja de um profissional competente para avaliar e falar, olha, você já percebeu que a sua vida caminha assim, assim, e você não questiona isso aí? E é o que acontece muito. Você falou em profissionais, né? Sim. Então, pegando esse gancho aí, bom, o nosso tema hoje é tomadas de decisões importantes, ok? Onde muita gente acaba se desorganizando emocionalmente. Já tinha falado sobre isso, e aí é que a gente precisa, na maioria das vezes, de profissionais, né? E nós temos hoje aqui no nosso programa participações de algumas psicólogas, né? E várias psicólogas hoje. E eu queria começar hoje com a Laís Medeiros. A Laís ela é da Casa das Cenas e ela fala justamente sobre o olhar viciado. Podemos assistir esse vídeo aí? Agradeço a oportunidade de participar do canal com esse tema sobre o olhar viciado, né? Isso me traz algumas reflexões. A primeira delas é que todos nós, seres humanos, nós temos uma bagagem, nós temos uma essência, uma personalidade. E isso a gente vai construindo ao longo do tempo, de acordo com o nosso aprendizado. Então, esse olhar viciado, a gente poderia ver sobre a perspectiva, por exemplo, daquela pessoa que gosta mais de ficar em casa, mais caseira, ou aquela pessoa que sai muito, aquela pessoa que se dedica muito tempo ao trabalho, ou se dedica somente à família, ou somente a um relacionamento, de forma geral, né? Então, isso a gente vai construindo de acordo com essa nossa bagagem. Bom, o segundo aspecto que eu fiquei pensando em relação a esse olhar viciado é que nós estamos inseridos em diversos contextos, em diversos ambientes. Nós somos seres bio, psico, sócio-espirituais. Então, quando a gente deixa de se dedicar a determinados aspectos da nossa rotina, como o exemplo que eu dei anteriormente, às vezes aquela pessoa que se dedica somente ao trabalho, ela passa a não atuar em outros aspectos, como família, amigos, de forma geral. Ela se dedica somente a um desses aspectos e isso pode prejudicar a rotina, pode prejudicar os relacionamentos, pode trazer alguns malefícios para a nossa saúde também. E por último, eu gostaria de dizer que é possível lidar com essas questões de uma forma mais equilibrada através do nosso autoconhecimento.
Como que a gente faz para adquirir esse autoconhecimento? A forma mais segura seria uma psicoterapia. Lá você tem um profissional especializado, tem todo um aparato técnico, uma escuta profissional, para que você possa lidar com as suas emoções, com as suas adversidades de uma forma mais tranquila, conseguindo também dar respostas mais adequadas e tomar decisões mais assertivas a partir desse processo. Existem outras formas de buscar o autoconhecimento? Sim, buscando se questionar, buscando uma escuta maior em relação às outras pessoas, uma leitura, um exercício de respiração, uma meditação. Existem sim essas alternativas. Algumas pessoas sentem mais dificuldade em relação a isso, a fazer sozinhas, mas você pode também buscar esse profissional para te auxiliar nesse processo. Então, a Laís, ela é da Casa da Opa, estamos com a microfonia aí. Cadê o mute aqui desse negócio? Aí, ó. Lá, resolvido. É um botão mágico, né? A gente aperta o mute, o som some, né? Bom, a Laís é da Casa das Cenas de Uberlândia, que é a mesma clínica da Marília Parreira, né? Que já participou aqui em uma live aqui com a gente no Razão e Emoção. E a Marília volta hoje também, mas através de um vídeo, tá? E ela falou algumas coisas e me lembrou, sabe o quê? O fotógrafo, uma pessoa que faz um curso de fotografia, ela treina o olhar, justamente para perder o vício. Aquela coisa de a gente andar na mesma rua todos os dias, a gente deixa de perceber casas, árvores, a gente passa a nem saber mais quantas árvores tem na rua de casa, né, entre um quarteirão e outro. Isso é um olhar viciado. E o fotógrafo, ele treina justamente a olhar detalhes do caminho que ele passa todos os dias. Mas isso nós estamos falando de uma questão espacial, de lugar, né? A gente pode treinar o olhar para tudo. E se você está falando, até desculpa te cortar, não é só o fotógrafo. Você pegar cada profissão, ela analisa, ela tem uma forma de olhar as coisas de forma diferente. O advogado vê uma situação, estou falando isso aí porque eu sou advogado, ele vê de uma forma muito diferente de uma pessoa que não atua na área do direito. O médico, ele já vê outra situação, ele tem a visão dele focada naquilo que ele atua, naquilo que ele trabalha. Ele é treinado para isso. Assim como outras profissões, o engenheiro vê de forma diferente. Um exemplo bem didático do olhar viciado é que todo jornal costuma ter um revisor. Porque por mais que você escreva um texto e verifique se tem algum erro, o seu cérebro ele não percebe aquele erro. De tanto que você olhou para aquele texto 1, 2, 3 vezes, sempre vai passar alguma coisa. Então é preciso ter um olhar de fora para que possa olhar aquilo com uma atenção diferenciada, com uma forma de olhar diferente, neutra, para que ele consiga perceber que tem alguma coisa errada. Isso acontece muito. E na vida a gente tem essa dificuldade. Nós temos dificuldade, primeiramente, de pedir um olhar de fora. A gente falou com a Marília Parreira na live com ela, falando sobre psicoterapia. Foi excelente a live. Nós temos essa dificuldade de querer uma visão externa. Às vezes até quer, Odilon, mas não aceita quando a outra pessoa pontua. Também. Essa aceitação que é o mais difícil, eu acho. E eu estou falando isso aí, não que eu tenha essa facilidade, pelo contrário, eu também assumo aqui o meu lado de ter essa dificuldade de desvirtuar daquele olhar que a gente sempre tem, né? De ver sempre daquela forma, sendo que o mundo gira energia de todos os lados, de todas as formas, e a gente não consegue, às vezes, perceber uma coisa que é tão óbvia para outras pessoas, para nós... Que está do lado de fora. Para nós, simplesmente, ou não existe, ou é totalmente diferente. Vamos lá. Eu queria falar sobre a percepção distorcida das coisas também. Isso é um outro ponto, né? A percepção distorcida das coisas, né, e de pessoas, isso atrapalha muito na tomada de decisão, né? Acabamos tendo uma visão, inclusive, negativa de si e do mundo ao nosso redor. Para falar sobre isso, temos também mais uma participação aqui sobre o olhar viciado, dessa vez é com a psicóloga Fernanda Nogueira Rodrigues. Olá, telespectadores do canal Razão e Emoção.
Meu nome é Fernanda Nogueira Rodrigues, eu sou psicóloga. Estou aqui hoje para falar um pouco com vocês sobre um olhar viciado, né? Sobre o mundo, sobre a vida, que é a proposta da live de hoje. Então, vamos começar abordando a seguinte questão. Você que está aqui assistindo o canal, você tende a estar assistindo sempre os mesmos conteúdos que você tem o hábito, né, no YouTube? Você tem a sua lista de canais que você tem preferência por assistir? Você tem, assim, a tendência de sempre conversar com as mesmas pessoas, aquelas que pensam parecido com você? Você também está sempre vivendo nos mesmos ambientes, indo nos mesmos lugares? Bom, e essas perguntas já respondem um pouco essa questão, né? Então, quando a gente fala de um olhar viciado, nós estamos falando de que a gente tem uma tendência em buscar informação, em olhar a vida e olhar o mundo baseado na nossa experiência, baseado no ambiente pelo qual a gente, né, no ambiente no qual a gente convive, né? Então isso já torna o nosso olhar bastante viciado. O que eu estou querendo dizer com isso? Cada um de nós tem uma forma de ver a vida que se baseia, naquilo que aprendeu, naquilo que gosta, é baseado nos valores, né, que cada um carrega consigo. Existe uma interferência da cultura, do ambiente, do local em que a gente vive. Nós temos uma visão sobre as pessoas, sobre nós mesmos, que é nossa, né? Cada um de nós tem um jeito de olhar, um óculos e uma lente para olhar a vida e olhar o mundo. Então, isso já torna o mundo, né, a forma de ver o mundo bastante limitada, porque está limitada ao nosso universo, né, o universo de cada um. E esse olhar, né, ele é construído desde muito cedo, né? A gente, então, convivendo, né, na nossa cultura, com a nossa família, a gente vai com as pessoas, né, com as quais a gente conheceu, né, ao longo da nossa história, ao longo da nossa caminhada na vida. Isso tudo vai fazendo com que a gente crie, então, uma percepção, né, sobre quem é a pessoa que você é. Então, você tem uma visão de você que está limitada às suas experiências, e você tem uma visão das outras pessoas também que está limitada às suas experiências, à sua história de vida, assim como a visão sobre o que a vida pode te proporcionar, né? Como é o mundo, né? O seu mundo. E aí esse mundo se torna ainda mais viciado quando a gente não está bem, né? Psicologicamente. Então, o que acontece? Se você está passando por um momento, uma situação em que você está com uma percepção negativa das coisas, você já tem algumas crenças a respeito de você, né, que são negativas. Eu não dou conta, eu não consigo realizar uma prova de direção, porque eu tenho dificuldade, eu já tentei várias vezes, eu não consigo encontrar um bom trabalho, não consigo encontrar um parceiro bacana, sempre escolho as pessoas erradas. Isso vai fazendo com que você crie uma percepção distorcida sobre você, né? Ruim, negativa. E aí o seu óculos, ele tá viciado em olhar, né, para alguns aspectos da vida de uma maneira rígida, engessada. E essa forma de a gente ver a vida, ela pode mudar, ela pode ser alterada, né? Desde que nós consigamos perceber, né, a vida de outra forma, desde que a gente consiga se perceber como pessoa de outra forma. E desde também que a gente consiga, às vezes, buscar, né, um autoconhecimento,
uma transformação, né, pessoal, em relação às questões que a gente às vezes tem né, enrijecida com a gente mesmo, mais racional, de uma maneira em que você esteja livre, né, dos seus vícios mentais, das suas tendências, né, em resolver as coisas sempre da mesma maneira ou ver o mundo sempre da mesma maneira. Muito bom. Ok? Rotina é uma situação em que vicia a gente, né? E essa coisa da distorção também. Eu lembro de uma... Posso falar de mim um pouquinho aqui? Com Claro. certeza. Né? Então vamos lá. Nada é melhor que a própria experiência. Minha filha era bem pequena, hoje ela está com 17 anos de idade, né? Ela era bem pequena e eu tive uma oportunidade interessantíssima de ir para São Paulo, trabalhar em São Paulo. Eu trabalhava na época com gravação de discos, de música e tinha uma ligação interessante com o estúdio em São Paulo, com produtores de São Paulo. Eu estudava lá, então estava convivendo com algumas pessoas lá e quem tomou oportunidade para mim. E naquela época eu tinha um conhecimento interessante dessa profissão, e São Paulo é um dos 2 pontos do eixão, né? No Brasil, nem precisa explicar o que é viver em São Paulo, no Rio, ainda mais quando a internet era algo muito novo, estava chegando ali. Não era algo... Ainda falava-se de Napster, né? Sobre questão de pirataria da música e tudo mais. E eu acabei optando por não ir para São Paulo. A minha filha aqui em Uberlândia, eu não poderia levá-la. Eu já estava separado nessa época e eu não poderia levar a minha filha. Isso foi determinante. Hoje, com outra cabeça, com outra experiência, depois de tudo isso, eu olho para trás, isso ainda mexe comigo, porque eu acho que minha vida tomaria um rumo completamente diferente. E isso mexe comigo por quê? Eu tenho uma sensação, sinceramente, eu tenho uma sensação de covardia da minha parte. De ter sido covarde de não ter ido. Tive muito medo e não fiz isso. Minha vida hoje está com outro rumo, está ótima, está muito bem, tenho outros filhos, tenho um excelente casamento, mas se tratando disso, isso ainda me incomoda um pouco, por essa decisão de não ter ido. E no meio desses estudos que a gente está sempre fazendo sobre tomada de decisão, me veio isso na cabeça, dessa meu fantasminha que eu carrego aí de não ter ido, não ter me mudado para São Paulo, onde eu poderia decolar na minha profissão. E o medo é, nesse caso, um dos 2 pilares que eu coloquei aqui que atrapalham muito na tomada de decisão. Então, eu vivi isso. Aliás, é uma das consequências, né? A pessoa não toma a decisão, seja por causa de medo, seja por causa de alguns aspectos da personalidade dela, que talvez fala para ela, não, eu não vou tomar essa decisão porque eu não sou assim, então eu não posso fazer isso. E depois ela, de certa forma, ela amadurece, seja profissionalmente, seja como pessoa. E isso é o que eu estou percebendo nesse seu caso aí, Jota, é que com o tempo a pessoa percebe. Eu acho que não existe uma pessoa, ou são raras as pessoas que falam, não, eu poderia, na minha juventude, ter feito isso em vez de ter feito aquilo. Então, acho que todo mundo tem um certo, a palavra certa é arrependimento mesmo, de não ter feito aquela coisa. Mas a vida é assim, são escolhas. E esse fantasma não é só seu. A minha primeira experiência como gerente de pessoas, como gestor de equipe, eu tive muita dificuldade de falar sim quando me foi oferecido o cargo. Eu tinha um cargo na empresa já, estável, tinha total garantia de que eu sabia executar aquela função, sabia que para mim ser mandado embora, algo muito grave tinha que acontecer, e me ofereceram uma responsabilidade muito maior, e eu tinha que falar sim ou não. E bate assim aquele medo de, será que eu vou conseguir?
Será que eu dou conta? Tanto que, durante essa fase, quando eu fui promover algumas pessoas, muitas falaram não. Porque estavam acomodados na função que tinham um salário que para elas não era muito bom, mas era o bastante para pagar as contas do mês. E aí batia aquele desespero. Mas se eu aceitar e não conseguir, será que eles vão me devolver o cargo anterior ou vão me mandar embora? Tem isso. Então é muito difícil você sair da sua zona de conforto, e muita gente tem a sua zona de conforto. Cada um de nós tem alguma zona de conforto em alguma área da vida, isso é fato. Muita gente não sai de um casamento tóxico porque tem um certo conforto, ou em ter as contas do mês pagas, ou em estar próximo dos filhos. Muita gente não muda de emprego justamente porque, por mais que não seja um bom emprego, está estabilizado. Muita gente não faz uma faculdade diferente porque, por mais que ela não goste do curso que ela está indo bem nas notas. Então é muito difícil você sair da sua zona de conforto, aceitar um desafio que você não sabe se o resultado vai ser positivo ou negativo. Eu vi isso de perto muitas vezes na área empresarial e é a coisa mais comum do mundo. Não é um fantasma que só o Jota carrega. Eu acho que todo mundo já encontrou esse fantasma de frente. Alguns enfrentaram e outros se esconderam, pelo menos por algum momento. A experiência ajuda depois. Não é assim, a zona de conforto realmente é um sério problema, que a pessoa realmente não quer sair daquele comodismo ali, de estar acostumada com essa situação. Mas, além disso, Odilon, só para acrescentar nisso que você falou, que eu concordo totalmente, tem muitas pessoas que têm uma dificuldade muito grande de lidar com críticas ou com o que os outros vão falar. Uhum. Às vezes ela até está querendo falar, não, eu realmente, vou citar um exemplo aqui fictício, a pessoa ela quer sair do casamento, ela está insatisfeita com o casamento dela, está muito ruim o casamento, mas ela fica preocupada com a opinião dos outros, porque quem vê o casamento dela por fora, fala, mas se ela citar qualquer coisa, né, comentar com a pessoa, fala, olha, eu estou pretendendo dar fim no meu relacionamento, essa pessoa que está vendo por fora, ela vai falar assim, meu Deus, por quê? Seu casamento, vocês é um casal que está tão certo, vocês dão tão bem, né? Um com o outro, eu não entendo, acho que você não está fazendo uma coisa certa dessa forma. Aí o que acontece? Aí a pessoa, ela recua, pelo amor de Deus, eu não estou aqui estimulando ninguém a dar término em relacionamento, eu, pelo contrário, eu estimulo as pessoas sempre se esforçar ao máximo para que o casamento dê certo, mas às vezes, eu só estou citando isso aí como exemplo mesmo, que isso aí pode ser até um emprego, que a pessoa está ali trabalhando, ela está ali ganhando um bom salário, que mantém a família dela, mas às vezes ela precisa dar uma certa, vou usar a palavra certa, assim, dar um passo para trás para dar dois para frente. E isso, aos olhos de terceiros, é meio que uma insanidade. A pessoa largar aquele emprego que ela ganha bem, que ela mantém a família, para, às vezes, fazer uma faculdade. Eu conheço uma pessoa que ela largou o emprego na CEMIG, para quem está acompanhando a CEMIG, é as Centrais Elétricas de Minas Gerais, que fornecimento de energia em Minas Gerais. Ela largou um bom emprego na CEMIG para fazer uma faculdade de engenharia mecânica, e com isso ela ficou só estudando. Lógico que ela tinha feito um pé de meia e tudo, mas reduziu bastante a qualidade de vida dela. E formada, ela conseguiu um emprego excelente, muito melhor do que se ela tivesse continuado ali na CEMIG, com a carreira que ela estava lá. Mas, vamos falar a verdade, quanta crítica que essa pessoa não atravessou nesses 4 ou 5 anos de faculdade, tendo que escutar. Que loucura! Como é que ele fez isso? Ele foi largar aquele emprego excelente que ele tinha para fazer essa faculdade, mas ele suportou, escutou, deve ter ficado muito garganta seca, com vontade de falar. Inflamada mesmo, né? Mas assim, assim, o principal que eu estou querendo dizer é o seguinte: ele superou a barreira de não se preocupar com o que os outros falam. E isso, sim,
dentro do que a gente está tratando aqui da live, é uma das abordagens que a pessoa tem que ter para ela tomar uma decisão. Sim. E se você for ficar pensando no que os outros pensam, como que eles vão te analisar, eu até brinco, sei com o pessoal, quando o pessoal fala assim, né, mas você é assim, você é assado. Até fala assim, eu sou muito pior do que você pensa, você não tem nem noção. E se algum dia que você quiser falar mal de mim, me chama que eu sei coisas terríveis a meu respeito. Por isso você não tem que preocupar, gente, com o que as pessoas pensam sobre você. Você não é aquilo que elas julgam, você é aquilo que você é, e não o que as pessoas querem que você seja. Ah, mas você tem que ser assim. Mas por quê? São as pessoas que vão definir o que você tem que ser, ou é você que vai tomar a iniciativa de buscar fazer aquilo que você tem que fazer? Você precisa de aprovação social? Você precisa que as pessoas autorizem você tomar uma decisão? Você acha que as pessoas, depois, com essa sua decisão que agrada os outros, até quando você vai ficar agradando os outros? Entendeu, gente? As pessoas têm que tomar essa consciência. Em primeiro lugar, Deus sempre, converse com Deus para tomar uma decisão, mas tendo aquela certeza, aquela convicção que você já tomou a decisão, não se preocupe com os outros. As pessoas vão seguir as vidas delas. Se achar que aquela sua decisão vai afetar a vida delas, é problema delas. Você tem que resolver a sua vida. Isso me lembrou uma outra coisa, Renato. As gerações anteriores, hoje está mudando, está nitidamente mudando. O Claudinei, que conversou com a gente na live anterior, ele falou isso também, essa percepção dele em relação a essa geração aí que está chegando e está transformando o planeta. Hoje não está mudando, mas o que acontecia nas gerações anteriores era os pais ditarem, né? Se eu pegar mais atrás, os pais ditavam até com quem que a gente ia casar, nossos filhos, né? Isso foi mudando, e até a geração dos nossos pais ali, era muito comum uma pessoa formar em medicina, em odontologia. Pensa você fazer um curso de odonto sem gostar, sem ter aptidão para aquilo. Até de medicina, né? Que é pior ainda, né? Herdar os sonhos dos pais. Então, e isso também tem a ver com o nosso assunto aqui de tomada de decisão. Tem um caso aí, eu acho até pesado, porque, sei lá, como é que cada um lida com seus problemas, mas uma pessoa que fez o direito, realizando o sonho dos pais, acho que foi direito mesmo, e no dia de receber o canudo, ele recebeu, entregou para o pai e falou, fiz o que você queria, agora eu vou fazer o que eu quero. Eu conheço histórias assim. Meu Deus, isso é pesado, né? Sim. E tomada de decisão, às vezes, dói, dependendo da família. Isso mexe com a gente, não sei. Cada um tem uma família diferente, cada caso é um caso, né? Mas tem criações que são feitas de uma forma um pouco mais severas, onde tomar decisão dentro de casa na condição de filho é mais difícil, né? Dentro dessa mesma história que eu estou contando, tem um estudo de caso que a Marília Parreira, que é psicóloga, também da Casa das Cenas, trouxe para a gente. Eu achei muito, muito legal o estudo de caso, onde percebemos a mudança da pessoa e o tanto que foi importante as decisões, a mudança dela para as tomadas de decisão. Foram 3 decisões e o crescimento foi muito rico. Vamos acompanhar essa história? Vamos lá. Hoje eu venho responder a seguinte pergunta: como tomar decisões difíceis? Eu sou Marília Parreira, sou psicóloga, sou pós-graduanda em psicodrama. Eu venho responder essa pergunta trazendo um estudo de caso e vou responder ela em 3 partes. Chegou um dia uma paciente no consultório dizendo que não estava conseguindo mais conviver com os seus pais devido à quantidade de brigas, discussões, desentendimentos dentro de casa, que estava ficando um ambiente insuportável. E
ela percebeu que sozinha ela não ia dar conta, porque ela já tinha tentado dar conta disso sozinha por um período, e ela disse, chegou um ponto que ela falou, poxa, sozinha eu não vou dar conta, preciso de ajuda. Primeira decisão que ela teve, buscar a ajuda de um terapeuta, né? E ela conseguiu, com a terapia, ver que muitas vezes ela estava fazendo o papel de mãe dos pais, que ela estava tomando decisões por esses pais, e que isso não estava legal, que isso não era papel de filha fazer. Segundo ponto, ela tomou a decisão de não entrar mais no meio das discussões dos pais. Ela disse que não, chega de entrar no meio, eu estou me desgastando muito, gastando muita energia com eles, eu preciso olhar para mim. Então essa foi a segunda grande decisão dela. A terceiro ponto é quando ela resolve interferir de novo na relação dos pais. Isso foi uma grande surpresa para mim, mas ela trouxe o porquê que ela decidiu isso. Ela decidiu entrar nessa relação de novo, contando para os pais o que estava acontecendo com ela quando tinha cada uma dessas discussões. Então ela trouxe, pai, mãe, eu me sinto chateada, eu fico machucada, é muito difícil ver vocês brigarem do jeito que vocês brigam. Tá muito difícil para mim ver essa relação de vocês do jeito que tá. Então, conscientemente, ela conseguiu tomar uma decisão assertiva, uma decisão saudável para ela e para os pais. Porque ela interviu de forma consciente. Então, e olha que bacana, né? 3 decisões que ela tomou, que foi buscar a ajuda de um profissional, não se envolver mais nas discussões e intervir conscientemente. Fez toda uma diferença para ela e para esses pais, porque eles também começaram a tomar começaram a tomar outras decisões sem ir para briga, para discussão. Então a terapia trouxe para ela nesse momento uma qualidade de vida, um autoconhecimento, que ela consegue distinguir, onde ela conseguiu distinguir o que é dela e o que era dos pais, e que ela não precisa intervir mais na relação dos pais, apenas contar como aquela relação deles está afetando ela. E aí o que eu acho muito bacana, né, desse mundo de hoje é que a gente não precisa arrumar desculpas mais para não fazer terapia. Porque com a tecnologia nós conseguimos fazer terapia em qualquer lugar. No meu carro, no quarto, às vezes eu tô na fazenda. Se tem internet, por que eu não vou para terapia? Né? Então a tecnologia traz isso. Vamos para terapia online. Não quero sair, o trânsito, tudo. Vamos utilizar da tecnologia a nosso favor. Olha só, a importância de ter uma ajuda profissional. Voltando a falar do Claudinei, né, Claudinei Cândido, ele foi muito feliz, ele falou sobre o engano, né, que a gente possa ter, às vezes a gente tem, a gente pensa assim, eu sou equilibrado, eu tenho uma vida, uma mente equilibrada, que eu não vou precisar o suficiente, não preciso de ajuda de um profissional. É um engano. De repente, alguma coisa acontece, a gente desequilibra, né? E um grande problema no Brasil é o preconceito em buscar ajuda profissional, né? Aquela coisa infeliz de achar que quem precisa de um psicólogo é um doido ou quem está querendo se matar. Não é. Todo mundo precisa de um psicólogo. Um psicólogo precisa de um psicólogo, né? E essa cultura, ela atrapalha muito. E olha que caso interessante que a Marília contou, né? Chegar numa evolução dessa, isso é maravilhoso. E só conseguiria com a ajuda profissional. As pessoas, Jota, elas têm que procurar ajuda profissional, seja por isso que você falou, e seja porque a maioria, se não todo mundo,
ela não se autoconhece. Ela acha, ela tem uma opinião formada sobre ela, só que dentro daquilo que a gente falou do olhar viciado, ela fala, eu me conheço sim, porque eu sou assim, assim, assado. E tá lá aquele tanto de gente olhando ela, falando assim, tadinho, não sabe nada sobre ela. Aí quando ela passa sobre o crivo de um profissional da psicologia, ela aprende a se conhecer. Ela começa a entender quem ela é, quais os valores que ela tem, e com isso ela consegue ter mais autonomia e facilidade de tomada de decisões. Porque se a pessoa não se conhece, ela vai achando que aquela dificuldade, aquele empecilho que ela colocou para tomar uma decisão, que aquilo é normal e não é. Ela não percebe que ela tem crenças limitantes, ela não percebe que ela tem medo, ela não percebe que ela tem certos valores que foram inseridos ali na família dela, que para aquilo lá, para ela é normal, ela acha que o mundo, dentro do olhar viciado dela, é assim. Quando ela procura uma ajuda profissional e ela tem ela aprende a descobrir quem ela realmente é, aí sim a pessoa consegue transbordar. Ela é um verdadeiro renasce, né? É um verdadeiro renascimento, porque a pessoa fala, gente, algumas pessoas até relatam, eu era uma pessoa até essa época, depois que eu aprendi a me conhecer, que a gente não tem que conhecer os outros. A maior dificuldade, a maior guerra, a maior disputa que a gente tem na vida é conhecer a gente mesmo, entender a gente. Porque a gente não tem que ficar preocupado com os outros. Cada um tem seus problemas. É lógico que eu não estou falando não ficar preocupado com a saúde das pessoas que a gente gosta, essas coisas. Mas a gente tem que se entender. A gente, que quando a gente está bem, a gente se conhece, é mais fácil também a gente ajudar outras pessoas a tomar as suas próprias decisões. Tem uma frase que fala que nós somos nossos maiores inimigos, né? Sim. Se você não consegue entender isso, não consegue perceber que é você, sou eu que trago os meus maiores problemas, porque eu me limito a isso, porque eu me julgo demais, porque eu tenho aquela síndrome de Gabriela de achar que eu nasci assim, vou morrer assim, e ponto final. A mudança é muito difícil para mim. Então, automaticamente eu vou sofrer. É uma consequência. Até em relação causa e efeito. A música da Gabriela, não é que a pessoa nasceu assim. Ela nasceu de uma forma, mas foi transformada em outra coisa, em decorrência de tudo que ela passou, de todas as experiências que ela teve. Aí ela acha que ela nasceu assim. Na verdade, ela foi, não vou falar fabricada, mas ela foi construída para ser daquela forma. E, por fim, ela acaba achando que aquilo que ela nasceu daquela forma. Não, ela foi construída. E a grande questão é, a gente pode se reconstruir? O tempo inteiro. Pois é, e as pessoas acham que não, mas podem. Não é a Gabriela que nasceu assim, você assim, vou morrer assim, né? Ela pode sim aprender coisas novas, tomar decisões difíceis e se transformar realmente numa outra pessoa. Vocês estão condenando a idade, né, com essa música aí. Teve remakes, né? Tiveram remakes, então passa. Conheci essa música tem pouco tempo. O YouTube tá aí, ele facilita bastante. Bom, nós temos mais um vídeo para entrar, temos algumas perguntas. Vamos para os comentários primeiro? Rapidinho aqui, né? Eu queria falar com os internautas que estão assistindo a gente aí. Se vocês ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam para receber nossos vídeos. A gente faz vídeos aqui diariamente, a gente faz recortes de lives, a gente faz... tem vários formatos, sempre baseado na razão e na emoção. Tá bom? Então, se você quiser receber esses conteúdos, se inscreva no canal. E se estiver curtindo a live, dá um joinha pra gente, que isso é um termômetro bacana. Se não estiver gostando, pode negativar também, não tem problema. Isso é o termômetro que a gente utiliza aqui, tá bom? E o que tem aí pra gente, Gil? Eu vou colocar alguns comentários na tela, a gente vai ler, para a gente dar sequência depois aos próximos vídeos. Temos aqui o comentário da Dilce Versa, que ela diz o seguinte: estou amando esse olhar sobre nós, sobre nossas emoções e razões. Sou professora
E isso é de fundamental importância para mim e para todos. Um abraço. Muito obrigado, Gilson. Ficamos muito felizes com esse seu feedback, Muito bom porque mesmo. esse canal ele foi criado por nós três justamente com esse intuito: falar sobre razão e emoção com muita transparência, com muita liberdade e compartilhar as convivências nossas e dos internautas também. Temos também comentário da Marília. Você quer ler o da Marília, Renato? A Marília está dizendo aí, zona de conforto geralmente é muito desconfortável. Talvez mais desconfortável do que tentar sair dessa zona de conforto. Realmente, está certíssima, Marília. A pessoa está ali na zona de conforto, ela quer sair, mas ela não consegue sair e fica se culpando, fica se martirizando, e até chegar num ponto aí do arrependimento, dela não conseguir tomar essa decisão, fica ali presa. A situação que a gente falou ali da pessoa estar no emprego ruim, mas não consegue sair porque ela não consegue tomar uma decisão de buscar alguma coisa melhor, e fica no que a Marília falou, uma situação, apesar de ser uma zona de conforto, uma situação totalmente desconfortável. Eu chamo de zona de desconforto. É uma zona de desconforto. Conforto seria, entre aspas, né, o conforto. Né? A gente vai falar bastante sobre isso aqui, principalmente depois do vídeo da Gabi. Vocês querem ver agora? Pode ser? Podemos ver. Pode ser? Você já quer emendar um comentário da própria Gabi? Ela escreveu aí? Escreveu também. Vamos lá. Vamos Então, lá. você lê o comentário e em seguida a gente já joga o vídeo. Vamos lá. Sim, Espectrando Consciente, tá? Quem quiser conhecer mais a Gabi Neuler, Espectrando Consciente no Instagram, né? Vamos lá. Eu passei por essa situação de troca de profissão. Era concursada federal há 9 anos. Foi um processo, muita terapia e reestruturação da minha vida. Troquei estabilidade por saúde mental. Eu ia falar isso para você quando você falou, Renato, não da história da Gabi, mas sobre abandonar a estabilidade. Ou sair de um emprego para fazer uma faculdade para, quem sabe, lá na frente ganhar mais alguma coisa. Não é nem questão de dinheiro. É de saúde mais feliz, né? mental. Aquela história do pescador, né, que o cara fica falando para o pescador que deveria trabalhar mais e pode comprar mais barcos. É o empresário que encontrou com o pescador. Essa história ela é ótima. É ótima. Para no final o cara fazer o quê? Tirar férias e pescar. Falei, moça, eu já estou pescando. Já estou fazendo isso, né? Eu já faço isso. Até citando o comentário da Gabriela, muito interessante, porque principalmente assim, tem muitas pessoas que falam, eu vou formar, vou fazer um concurso e vou ficar tranquilo o resto da vida. Ela acha que aquilo lá vai ser realmente, a vida dela vai ser transformada, que ela passou num concurso público e vai ter estabilidade. Sim, ela vai ter a estabilidade financeira, mas muitos casos, não são poucos, de pessoas que estão lá, e a gente percebe isso até quando vai em atendimento público, as pessoas estão lá trabalhando só para cumprir o horário que tem que trabalhar e por causa do salário, porque aquilo para ela é terrível, ela ter que ir para o trabalho. Não são raros, aliás, é até muito comum, de ter muito afastamento por depressão, por ansiedade, porque a pessoa ela começa a criar síndrome de pânico de ir para o trabalho. Já cria sérios problemas de relacionamento, já começa a brigar com todo mundo, atende mal, seja os outros servidores e também o público em geral, porque ela está ali apenas pela estabilidade. Infelizmente, não estou falando que é todo mundo, não, tá, gente? Tem muito servidor público que faz o que gosta, que tem paixão por aquilo que está fazendo ali, mas acontece demais no Brasil. No Brasil, que é o país que todo mundo quer formar e passar no concurso público, infelizmente. Aconteceu comigo na iniciativa privada. Eu trabalhei em uma empresa, eu era gerente geral de uma empresa, eu não vou citar nomes, e por 3 meses que eu fiquei nessa empresa, eu fui incrivelmente infeliz. Eu não queria estar lá. Eu acordava às 5h30 da manhã para ir trabalhar, porque eu tinha a obrigação de pagar as contas do mês, tinha a obrigação de ir para aquele trabalho. Isso é terrível. Só que era algo que me fazia um mal terrível, era visível isso. Eu vivia de mau humor,
A minha esposa percebia a minha mudança de humor. Eu sou muito brincalhão, então eu não queria mais brincar. Até o dia em que eu tomei a decisão. Eu não quero mais. Eu não quero isso para minha vida. Não vale a pena ter as contas em dia, mas não ter felicidade. Não dormir em paz. Então, isso está em todos os cantos. É na iniciativa privada, é na iniciativa pública. Em todos os lugares, a gente vai passar por isso e vai perceber pessoas que estão passando por isso. Antes só do vídeo da Gabriela, é o tal do problema da segunda-feira. As pessoas têm... A minha anotação da prova. Até desculpa, Você então. leu aqui. Não li, não. Mas a segunda-feira é o terror o de todo papão, mundo. né? É o terror De quem não trabalha com o que de gosta. quem fala, nossa, eu vou ter que... Nossa, amanhã eu tenho que trabalhar. Já vou ter que trabalhar de novo. Você sabe qual que é o termômetro, na verdade? A voz do Faustão. Significa que já está chegando no domingo à noite, que eu vou dormir, e amanhã eu vou ter que trabalhar. Então, a voz do Faustão é o gatilho para a depressão. Na verdade, não é o gatilho, né? Na verdade, é a má associação que o cérebro faz, porque acabou o meu domingo, eu vou voltar para o meu inferno. Isso é triste. Muito triste. Né? Isso é muito triste. Vamos lá. Vamos ver o vídeo Gabi? da Gabi agora? Isso. Vamos para a Gabi. Olá, meu nome é Gabriela Norber, eu sou neuropsicóloga e o convite hoje é para a gente falar um pouquinho sobre tomada de decisões. E aí, como vocês se embasam para tomar decisão na vida de vocês? Casa ou não casa, separa ou não separa, muda de emprego, de profissão, de carreira, muda de cidade, e aí? Né? Então tem alguns pontos importantes para a gente falar sobre tomada de decisões. Um ponto importante é que nós somos treinados e educados numa cultura que não nos convida à experimentação. Então nós temos muito medo de deixar o conhecido para ir para o diferente. Nós somos criados numa cultura de medo de errar. E como nós não fomos estimulados, vai, experimenta, vê se você gosta, se você não gostou, depois você experimenta outra coisa. Isso é importantíssimo, esse tipo de vivência, porque isso ajuda a gente a desenvolver tolerância à frustração e a não ter medo do desconforto da frustração. Então isso é um ponto importantíssimo nas tomadas de decisões, porque se eu imaginar que e se eu me arrepender, e se eu não gostar, e se for a decisão errada, cara, é um risco muito grande, é uma frustração, é imaginar que eu estou correndo um risco de ter uma frustração. O que eu faço com isso? Não sei. Então, a questão da tomada de decisão, ela necessariamente vai passar pelo nosso histórico de aprendizagem, de como lidar com as nossas emoções. E aí, entra numa questão importantíssima da nossa cultura, que é, nós somos educados numa cultura que valoriza o cognitivo, o raciocínio crítico, o raciocínio analítico. E a gente não fala de utilizar as emoções como um processo de tomada de decisão. Então, quando tem uma pessoa que é muito emotiva, né, a gente fala para ela, não, fulano é muita emoção, né? Da mesma forma que a gente classifica o outro que é muito racional, enfim. E a gente dá uma importância a mais ao pensamento analítico, raciocínio crítico e tal. O que é um erro, porque as emoções, elas são sensações corporais, emoções a gente sente no corpo, e as emoções são informações corporais que ajudam a gente a ler o ambiente, o contexto, a dinâmica social, a dinâmica familiar, a nossa dinâmica interna. O problema é que nós não aprendemos a utilizar essas informações em nosso benefício. E se a gente levar em consideração que cada emoção tem uma função específica e ela tem uma lógica fisiológica, ótimo, né? Mas ela tem uma razão de ser, uma fisiologia própria no meu organismo, porque dependendo do contexto ele vai me estimular raiva. A raiva é uma energia para ação, para transformação, para mudança. Se eu conheço essa emoção, eu uso ela em meu benefício. Se eu não sei usar ela em meu benefício, eu vou torná-la disfuncional, e é onde a gente tem as inadequações de comportamento. Então nós não aprendemos a utilizar as emoções como informações necessárias para a nossa tomada de decisão, né? Tem até alguns textos bem interessantes que falam sobre emoções críticas, né? Então, pensamentos críticos, pensamentos analíticos,
né? Então, emoções críticas, da importância de você levar em consideração como você se sente, quais são os registros no seu corpo que indicam as emoções que você está sentindo, para que você tome a decisão. O contexto, como ele te afeta, o que ele gera no seu corpo, para você saber o que o contexto está te pedindo. Então, isso é um ponto importantíssimo. Então, nós não fomos treinados para experimentar, frustrar, lidar com medo de errar, ou o que eu faço com a frustração, já mostra uma falta de educação emocional nossa, de não ter recursos para lidar com uma emoção que é a frustração, insegurança, medo, ansiedade. Nós não utilizamos as emoções para tomada de decisão, nós não consideramos elas informações importantes para essa conduta de tomada de decisão. E se eu desconsidero isso, eu tenho uma perda de dados importantíssimas. É a mesma coisa que você decide comprar um carro. Para você comprar um carro, você tem que analisar as suas finanças. Eu tenho isso disponível? Não tenho? Eu posso fazer esse compromisso financeiro? Não posso? Imagina que você resolve simplesmente comprar um carro sem analisar esses dados, essas informações. A possibilidade de você fazer uma escolha equivocada vai ser muito grande. Da mesma forma, se a gente não considera nossas emoções para tomada de decisão, a gente também vai se colocar em situação difícil. E a questão é que a gente toma decisão baseada, então, pensamentos, raciocínio, né, a parte cognitiva, levando em consideração ou experiências passadas ou imaginações, elucubrações do futuro, né? Então, poxa, quando eu fiz isso da outra vez, aconteceu isso. Não foi muito bom, foi desconfortável. De novo, não consigo lidar com desconforto. É melhor. Então, baseado nos fatos passados, não parece interessante. E se eu penso no futuro? Mas e se isso acontecer e não for bom? E se eu fizer esse curso de especialização, mas esse curso me deixar amarrado nesse departamento que eu não quero? Mas e se, mesmo eu não fazendo o curso de especialização que eu quero, eu continuar amarrada no curso no departamento que eu quero? Enfim. E a forma de tomar decisão, pra gente, eficiente, passa necessariamente pelo autoconhecimento. Maravilha, como sempre. Muito bom. Ela fala muito sobre e se, né? Uma coisa que eu aprendi na minha vida, pelas minhas experiências pessoais de decisões, foi a pensar, usar o e se de forma diferente. E se der certo? E se daqui a pouco eu me sobressair nessa oportunidade? E se esse curso for muito bom? E se essa vaga for melhor? Porque a gente só olha o lado negativo do e se. A gente só pensa que vai dar tudo errado. A gente tem esse pessimismo automático que nos trava na tomada de decisão. Sim. O nosso cérebro foi treinado dessa forma, e não foi nessa vida apenas, não. Só milhares de anos atrás, a gente precisava ser pessimista até para sobreviver, né? Mas hoje a gente não foge de leão, a gente não está no meio do mato para conseguir comida, mas o nosso cérebro trabalha ainda de uma forma muito perigosa. É necessário saber lidar com a nossa mente. Estou falando do cérebro, mas na verdade não é esse órgão com massas encefálicas. Na verdade, a nossa mente, ela tem foi treinada, e isso vem com a nossa carga genética, né? E quando a gente trabalha o autoconhecimento, ajuda. Quando a gente trabalha a educação emocional, ajuda bastante. E a gente começa a tomar decisões diferentes. E é isso que importa. Mas não é tão simples assim a gente desenvolver um autoconhecimento. A primeira coisa, a gente precisa querer. É uma decisão, né? Tomar uma decisão de querer se conhecer. E tem que ser uma decisão mesmo. Porque tem gente que vai no mais ou menos e procura um psicólogo, uma psicóloga. E aí o autoconhecimento, na maioria das vezes, dói. E aí o que acontece? Perna para quem te quer. Não suporta a dor. Por isso que é interessante aquela expressão, né? Que terapia é para os fortes. Você até me lembrou uma coisa, Jota. Você falou que a pessoa procura o psicólogo ou a psicóloga para se autoconhecer e tomar uma decisão na vida que ela está precisando tomar. Mas eu acho assim, é terrível quando a pessoa
ela quer tomar uma decisão, ela precisa tomar uma decisão, mas ela vai terceiriza essa tomada de decisão. Como? Vamos pegar um exemplo aqui. Eu quero fazer certa coisa, eu venho, converso com o Dilon. Dilon, o que você acha se eu fizer isso e isso? O Dilon, é isso assim. Vou com o Jota, converso com ele, dá uma opinião, converso com a minha mãe, converso com a minha irmã, converso com o meu irmão, converso com outra pessoa, e cada um dá uma opinião, e a pessoa, não, ela pode até chegar, ela vai chegar numa situação. Para quê? Porque ela quer terceirizar a responsabilidade das coisas para outra pessoa. Falar assim, sabe por que eu fiz isso? Eu não queria fazer, não. Mas o Odilon, o Jota me falou que era para ser feito assim, aí eu acabei fazendo, eu nem queria ter feito isso, mas ele falou, ele me convenceu. Essa palavra me convenceu, que é o pior. Ele me convenceu a fazer isso aí. E quando alguém, às vezes, me pergunta, olha, eu estou pensando em fazer assim, assim, assado, eu costumo perguntar assim, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer assim. Faz, então, do jeito que você quer fazer, ué. Não fica perguntando para os outros, não. Lógico, se for uma coisa de uma área que eu entendo, por exemplo, na área de direito, aí eu vou dar uma opinião jurídica. Igual a pessoa precisa ver questão de saúde, ver opinião médica, tudo bem. Mas se a pessoa, será que eu faço... A pessoa está lá já com seus 50 anos de idade, por exemplo. Fala, será que eu faço uma faculdade agora? Outra. Eu falo assim, o que você quer fazer? Porque não sou eu que vou falar que você tem que fazer uma faculdade. É você que tem que tomar essa decisão se você vai ou não mudar o rumo da sua vida. E eu acho terrível quando a pessoa terceiriza essa responsabilidade. E dentro disso aí, o que eu acho interessante... o tema da live é decisões difíceis, tomada de decisões, tanto que é difícil tomar decisão. Eu vou dar uma sugestão para as pessoas. A gente já falou tudo aí. Autoconhecimento, a pessoa tem que buscar se conhecer mais. Se ela não conseguir isso aí, buscar ajuda de profissional. Mas eu vou dar uma dicasinha. A gente tem que passar pelo menos com algumas coisas práticas para tentar, pelo menos, ajudar as pessoas que estão vendo aqui, como que elas podem fazer. Gente, você está pensando em tomar uma decisão drástica, muito grande. Mas primeiro, toma pequenas decisões, mude pequenas coisas. Não de uma vez. Fala, olha, a partir de hoje eu vou parar de fazer isso. Vai sentir aquele desconforto que a doutora Marília falou. Vai ter essa dificuldade de superar essa pequena mudança. Mas se ela supera essa primeira mudança, ela toma uma decisão de mudança, aí depois ela consegue fazer outra mudança. Aí ela consegue ver, gente, eu consigo mudar. Ela já torna assim, essas pequenas mudanças, ela percebe, ela vai se autoconhecendo, ela vai percebendo que ela tem capacidade, que ela tem condição de fazer uma coisa muito maior. Um exemplo assim, vamos falar assim, a pessoa, vou tomar uma decisão de ler livros. Como se fosse fácil, do nada a pessoa, hoje eu vou começar a ler livro e eu vou criar esse hábito, tá fácil, eu vou ler um livro por semana. Parece fácil, mas a pessoa não tem que tomar uma decisão de ler um livro por semana. Ela tem que tomar uma decisão de ler 5 páginas por dia. E manter esse hábito, se transformar em um hábito, né? Lógico, depois que ela viu que ela conseguiu manter isso aí, ela vai conseguir ler 10 no dia, vai ler 15. Sem grandes esforços. Isso, quando ela criar o hábito, ela gostar do hábito, ela vai chegar num dia que ela vai ler um livro inteiro, dependendo, lógico, da quantidade de páginas, ela vai ler um livro inteiro em um dia. E se não ler, vai sentir falta. E se vai sentir falta de ler. O que você falou, eu achei bacana. Quero voltar nessa coisa do se conhecer, né? Tem gente que, ao contrário de procurar um psicólogo para se conhecer, prefere ouvir o horóscopo ou ir na cigana para dar uma lidinha na mão. E vicia, né? Quer ler a mão sempre. Ou insegurança, né?
E eu conheço gente que é viciada nisso. Se não fizer certas coisas assim, não consegue viver, passa mal. E se o horóscopo der que não pode sair de casa, não sai, né? Mas para o psicólogo não vai, não. É só para descontrair um pouquinho, apesar de ser real, né? A questão da mudança, ela é tão... Como diz o Clay, tá à vontade de marcar aqui. A questão da mudança, a gente falou sobre mudança, sobre comodismo, sobre olhar viciado. Você tem o exemplo do sapo, né? Acho que todo mundo já ouviu. Se você colocar o sapo dentro de uma panela com água fervente, ele pula. Mas se você colocar o sapo numa água fria e aquecer aos poucos, ele fica até cozinhar. E é isso que acontece com a gente. A gente começa a ter um emprego infeliz, e não é da noite para o dia. A gente começa a ficar infeliz gradativamente. Rotina, e se acostuma. A gente fica até passa a doer de uma forma insuportável, até que cozinhe realmente. Eu chamo isso de nevoeiro. A mesma forma o casamento. O casamento ele começa a ficar ruim, e quando a pessoa percebe, ela está há 15, 20 anos em um casamento fracassado. Como perceber isso? Isso que é muito difícil. A pessoa ela tem que, primeiramente, perceber, então tomar a decisão de mudar. E aí ela vai... Perceber é difícil. Sim, é a parte mais difícil. Tomar a decisão de mudar é mais difícil ainda. E muitas vezes, como nós somos pessoas egoístas e orgulhosas, pedir ajuda é mais difícil ainda. Mais difícil ainda. É por isso que esse autoconhecimento é tão importante. Essa percepção de que eu preciso ser feliz, eu não preciso agradar ninguém, eu preciso ser feliz e ter paz, ela é muito importante. Volto de novo no Claudinei, pegando esse gancho aí. Cada um tem seu tempo. Sim. Né? Esse tempo de percepção. Eu, por exemplo, sou outra pessoa em relação a quem eu era 5 anos atrás. Tem um tempo grande que eu vou levar para ver muitas coisas que eu não vi ainda. Não é um despertar de uma vez, né? O autoconhecimento ele não vem. E eu acho que é igual perceber algo muito grande seja mais difícil, vamos perceber algo menor. O que é algo menor? Eu preciso de ajuda. Né? Antes de perceber um monte de coisa que eu preciso, eu posso perceber que eu não consigo fazer isso sozinho. E aí a gente rompe talvez até com um tabu muito grande aí de necessitar de alguém. Todo mundo precisa de alguém. Sim. Eu até fiz um vídeo aqui no canal Razão e Emoção, que eu contei uma história que eu vou repetir, ela é pequena, não é demorada, do seguinte, que de uma menina que passava em frente a uma casa que tinha um alpendre, e nesse alpendre tinha um senhor sentado e do lado tinha um cachorro. E toda vez que ela passava em frente a esse alpendre, o cachorro estava sempre chorando. Ela passava ali todo dia e ela ficava incomodada com aquela situação. Um dia ela resolveu parar em frente a essa casa, foi lá no alpendre e falou: senhor, eu passo aqui todo dia e sempre eu percebo que o cachorro do senhor está chorando. O que está acontecendo com o cachorro do senhor? Por que não para de chorar? Aí o senhor falou para ela assim: olha, ele fica deitado em cima de um prego. Aí a menina ficou assustada, falou: mas como assim? E por que ele não deita aí nesse prego? Por que ele não sai daí? Aí o senhor respondeu para ela assim: é porque ainda não está incomodando ele o suficiente. E é por isso, essa história eu acho ela muito interessante, porque as pessoas ficam nessa zona de conforto, na verdade que é uma zona de desconforto, e não muda, porque para ela ainda não está incomodando o suficiente. Ela se sente incomodada, mas ela acha que na cabeça dela não precisa tomar nenhuma decisão, não precisa mudar a vida dela. Eu até queria partir para outra vertente aqui, que às vezes quando a dor fica insuportável, quando a pessoa não tem mais opção do que fazer, eu vou até contar outra história agora que também um exército chinês, não sei se essa história é verdadeira, mas eu já escutei essa história. Um exército chinês, ele tinha que invadir uma ilha. Para passar nessa ilha, eles tinham que pegar uma ponte para que chegava nessa ilha. Não é Florianópolis, não, tá? Mas esse exército chinês, os soldados tinham que seguir a ordem do comandante, mas eles estavam com medo de encarar a guerra que eles teriam lá na ilha, né?
O comandante levou eles, na hora que eles chegaram, entraram na ilha, eles viram que ele viu, presenciou, percebeu que os soldados estavam com medo. O que o comandante chinês fez? Ele botou fogo na ponte. Por quê? Quando ele queimou a ponte, os soldados não tinham outra alternativa. Ou eles venciam a guerra, que eles estavam ali para resolver, ou eles simplesmente se entregavam. Não tinha outra opção. Por isso que existem alguns ditados que falam que quando desistir não é uma opção, o sucesso é inevitável. Essa frase não é minha, tá, gente? Eu já vi muito essa frase. Então, quando o fracasso, a desistência não é uma opção, o seu cérebro começa a pensar em que você tem que fazer. Ele busca alternativas. Você não tem opção. Quando você está com um problema, de vez, está doendo, a situação está terrível, é a hora que muitas pessoas falam assim, nossa, a pessoa chegou no fundo do poço e ressurgiu. Não é que ela chegou no fundo do poço, é porque foi aquele momento que ela não tinha mais para onde ir, ela não tinha para onde para mais descer, então ela só subiu. Bacana essa história. E estamos falando de história, né? Para a gente fechar a noite de hoje, eu quero fechar com uma história super rápida, né? E extremamente emocionante sobre tomada de decisão. Chegaram uma moça para um rapaz no avião e falou assim: "Você quer tomar um lanche?" E ele perguntou para a aeromoça: "Quais as minhas opções?" Ela: "Sim e não." Muito simples. Muito boa, né? Muito básico. Renato, muito obrigado pela companhia mais uma vez aqui na nossa live. Obrigado a vocês. Dilon, valeu mais uma vez pela companhia. Eu que agradeço. E pelo comando aí, né? Que quem comanda tudo isso aqui é o Odilon dos Reis. Maravilha, gente. Próxima terça-feira estaremos aqui de novo. Acho que alguém não, né? Eu não estarei. Posso estar, vou tentar estar online. Bacana. Então tá bom. Gente, então, para onde que tem tanta câmera aqui? É para cá que eu olho. Fica Né? com essa Caramba, né? Hoje o bicho pegou aqui. Muitíssimo obrigado a todos vocês que acompanharam a nossa live. Obrigado a você que acompanhou a gente até o final. Mais uma vez, se gostou, dá um joinha. Se não gostou, vai lá, né? Joga o dedão para baixo, Sim. Não tem problema. É o nosso termômetro. É o nosso termômetro. Terça-feira, mais uma live aqui, sempre baseado na razão e na emoção. Muitíssimo obrigado a Gabi Neuber, obrigado a Fernanda Rodrigues, obrigado a Laís Medeiros e a Marília Parreira, que contribuíram com esses vídeos que nem preciso falar, né? Todo mundo viu que o tanto que enriqueceu a nossa live. É isso aí? Algumas palavras para a gente fechar? Apenas gratidão. Muito obrigado pela presença de todos. E se não é inscrito no canal, se inscreve. Tem vídeo novo todo dia e live toda terça-feira, 8 horas da noite. Renato? Só obrigado a todos que acompanharam e até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Valeu.